Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Cersei se tornou a líder em exercício do pequeno conselho real, para além de rainha regente, uma vez que o próprio Joffrey ainda era por demais jovem também para comandar as reuniões dos conselheiros, e dessa forma a rainha se sentiu à vontade para moldar o conselho de acordo com suas vontades e desejos. E uma das primeiras questões decididas por este novo conselho foi: o que fazer com Lord Eddard? Cersei e os conselheiros decidiram que iriam permitir que o homem tomasse o negro, depois de confessar sua traição perante o povo e a corte. Dessa forma, Cersei se garantia de que o homem permanecesse distante para sempre da corte, o que o removia como uma ameaça política aos seus planos e à sua casa, e tudo isso sem correr o risco de despertar totalmente a antipatia do norte, pois até mesmo os nortenhos compreenderiam que traidores deveriam ser punidos, e uma confissão do homem anularia qualquer dúvida sobre a veracidade de seus atos criminosos. Sendo assim, Cersei autorizou Joffrey a responder aos apelos de Sansa Stark por clemência por seu pai de forma positiva, desde que o homem confessasse e não deixasse dúvidas sobre seus feitos para ninguém na capital. Cersei planejou um grande evento público por sobre os degraus de mármore do Grande Septo, diante da praça que circundava a estrutura, onde milhares de cidadãos porto-realenses poderiam testemunhar a confissão, e onde Eddard poderia ser perdoado diante da estátua de Baelor, o Abençoado. A ideia de fazer a confissão pública ali era demonstrar a clemência da graça real a todos, já que o terreno do Grande Septo era sagrado e não poderia ser profanado com sangue, conforme Cersei garantiu ao Alto Septão, que se sentiria mortificado com qualquer espécie de martírio ou execução ali. Tudo parecia perfeito e bem arranjado para que o plano de Cersei saísse como deveria, mas a rainha deixou de considerar em seus cálculos um fator crucial: a imprevisibilidade de seu próprio filho. Lord Eddard foi trazido perante as pessoas e, engolindo seu precioso orgulho, confessou diante de todos sua traição, em especial para salvar a vida de sua preciosa filha, que ainda se encontrava sob a custódia da rainha. Mas antes que fosse anunciada a decisão do conselho de que o Lorde poderia tomar o negro, Joffrey se adiantou e afirmou perante todos que sua mãe havia se decidido por permitir que o traidor tomasse o negro por possuir o coração fraco de uma mulher, mas que enquanto ele fosse o rei, a traição jamais passaria impune, antes de ordenar a Sir Ilyn que trouxesse, naquele mesmo instante, a cabeça de Eddard Stark. A Praça do Septo explodiu em barulhos de surpresa, êxtase e um pouco de indignação, enquanto Cersei ficava estupefata e sem reação. Ela tentou falar com o filho para impedir aquela loucura, mas os sons do ambiente abafaram suas palavras e Joffrey se mostrou surdo aos seus apelos. Ela então nada pôde fazer além de assistir enquanto Sir Ilyn e Janos Slynt, o capitão da guarda da cidade, conduziam alegremente a sentença do rei, usando o gelo, a própria espada do nortenho, para separar sua cabeça de seus ombros, frustrando o cuidadoso planejamento da rainha. Cersei sabia que aquele sangue que vertia do pescoço cortado de Ned Stark havia ao mesmo tempo dessecrado a santidade daquele local, ofendendo profundamente os mais piedosos e a fé, e impedido qualquer possibilidade de paz entre os Lannister e os Stark, e muito mais sangue seria vertido em breve em função daquele. Os ventos da guerra sopravam. Pouco tempo depois, mais uma notícia trágica atingiu a capital. Jaime havia sido capturado pelo filho de Ned, Robb Stark, enquanto liderava um exército Lannister no Tridente durante a Batalha do Bosque dos Murmúrios, e se encontrava agora cativo dos inimigos de sua casa. Apesar de detestar demonstrar qualquer tipo de fraqueza, Cersei não conseguiu evitar de chorar ao ouvir a notícia, pensando que seu gêmeo, sua outra metade, havia sido capturado pelo inimigo, e que poderia vir a ser executado como uma retaliação pela morte de Lord Stark, deixando-a sozinha no mundo com seus filhos. Ao mesmo tempo, outra notícia veio do sul. Renly Baratheon havia se unido aos Tyrell através dos laços de casamento, com Margaery, a filha de Lord Mace, e havia se coroado rei em Jardim de Cima, lançando uma pretensão rival à de Joffrey.
Cersei achou por bem reter tal notícia do filho durante algum tempo, sabendo bem que Joff sempre fora muito mais impulsivo do que sábio, e que poderia se sentir tentado a querer resolver ele mesmo a questão, apesar de sua falta de experiência de combate, liderando um exército mal formado e vacilante de mantos dourados ao encontro do enorme exército da aliança Baratheon-Tyrell. Ao invés disso, Cersei enviou uma mensagem ao pai, que também se encontrava em campo, ordenando a ele que viesse imediatamente à capital para proteger a si mesma, aos seus filhos e ao trono. Lord Tywin, no entanto, ignorou a convocatória da rainha e, ao invés disso, marchou com suas forças em direção a Harrenhal para tomar a fortaleza, enviando em seu lugar Tyrion, que havia sido libertado por Catelyn do Ninho da Águia e retornara para se encontrar com o pai. O anão chegou à capital durante o pequeno torneio realizado em honra ao dia do nome do rei, trazendo consigo uma carta escrita de próprio punho por Lord Tywin, apontando-o como mão do rei de maneira interina, enquanto ele travava as guerras para defender o nome de sua casa. Cersei não poderia se sentir menos agradada com tal arranjo, e quando o anão afirmou, todo seguro de si, que teriam de aceitar sua autoridade ali, ainda que fosse delegada, Cersei lhe disse que, se ela declarasse aquela carta como uma falsificação, ninguém iria ignorar ou contestar sua decisão, e que ela poderia então simplesmente atirá-la em uma masmorra, mas Tyrion a lembrou de que seu pai seria quem menos ignoraria tal afronta à sua indicação, e Cersei se viu de mãos atadas, forçada a admitir o anão como mão e dentro de seu pequeno conselho, ao menos por enquanto. Tyrion ainda afirmou que poderia maquinar a soltura de Jaime de sua prisão em Correrio, e que poderia trazê-lo de volta a Porto Real em segurança, e em nome dessa esperança, Cersei decidiu dar ao anão a chance de tentar. Contudo, algum tempo depois da chegada do anão à corte, Cersei foi acometida por um profundo mal-estar e passou dias acamada antes de conseguir se recuperar por fim, e a rainha não pôde deixar de ponderar se por um acaso o duende não teria algo a ver com aquele mal-estar súbito. Durante o período em que Jaime permanecia distante da corte, Cersei começou a se utilizar de seu primo Lancel como companheiro de cama e alívio sexual, além de ter organizado sua sagração como cavaleiro. Ela o via apenas como uma ferramenta, um pobre arremedo de Jaime, mas ainda assim era melhor do que nada, e era necessário manter sua total lealdade naquele momento, por conta da conspiração do vinho forte. Ainda assim, Tyrion acabou por descobrir tanto a respeito da relação dos primos quanto sobre o vinho, e Cersei se viu forçada a confessar ao anão mais do que gostaria que ele soubesse. Mais tarde, outro golpe vindo do irmão. Ele organizou um plano para soltar Jaime de sua masmorra, e tal plano envolvia enviar uma centena de soldados Lannister como uma espécie de escolta para seu primo Cleos Frey, que viera à corte trazer os termos de paz dos Stark, e para mascarar os pantomimeiros e assassinos que Tyrion enviou sob disfarce, com o objetivo de libertar Jaime e permitir que ele conseguisse escapar para Porto Real. O golpe consistia em colocar Villar, o comandante da guarda doméstica Lannister na capital, com todos os seus homens, junto a essa comitiva, deixando Cersei sem seus únicos protetores nos quais ela poderia confiar de forma mais plena. Para remediar isso, ela contratou para seu serviço 3 mercenários de baixo calão que ela apresentou à corte como cavaleiros, os irmãos Kittle Black, Osney, Osmund e Osfryd. Algum tempo mais tarde, Cersei recebeu a notícia de que seu irmão havia mandado prender o Grande Mestre, que sempre fora um serviçal fiel para a rainha. Por isso, ela enviou Lancel para ordenar ao anão que libertasse Pycelle, e ele assim o fez, mas não sem antes quebrar o homem e torná-lo ainda mais fraco do que já era antes. Tyrion também, ardilosamente, planejou enviar Myrcella como noiva para Trystane Martell, o jovem filho do príncipe Doran, senhor de Dorne, para firmar uma aliança com os Dorneses. Cersei ficou lívida com a notícia, que lhe fora transmitida inclusive por Pycelle, e confrontou o anão furiosamente, lhe inquirindo se ele achava mesmo que ela permitiria que sua única filha fosse vendida aos Dorneses como ela mesma fora a Robert Baratheon. O anão respondeu que a aliança Martell seria crucial para assegurar apoio militar no sul do continente contra Renly Baratheon, o que poderia fazer toda a diferença na guerra, e mesmo que Cersei continuasse nutrindo profundas dúvidas, por saber bem que os Martell odiavam a casa Lannister desde os tempos da rebelião, acabou sendo convencida a ceder neste ponto. No dia da partida da princesa por mar até Dorne, uma grande revolta explodiu nas ruas de Porto Real, motivada principalmente pelas reservas minguantes de comida na cidade, devido à guerra, e Cersei estava entre os cortesãos pegos em meio ao caos, mas foi capaz de sair ilesa do feito, tal como seu filho real.
Mais adiante, chegou a Porto Real a notícia de que Stannis Baratheon, que havia se coroado como rei em Pedra do Dragão e havia misteriosamente derrotado e assassinado seu irmão Renly sem sequer lhe dar batalha, estava reunindo sua agora enorme força para partir contra a capital, objetando tomar o trono para si e matar qualquer Lannister que encontrasse. Stannis acreditava que os filhos de Cersei eram bastardos nascidos do incesto, e que por isso não tinham nenhum direito ao trono, e embora isso fosse verdade, Cersei jamais deixaria que seus filhos fossem feridos ou mortos. Sua primeira ação foi enviar Tommen para fora da cidade, para o castelo de Rosby, para mantê-lo protegido e distante da cidade, mesmo que ela caísse. No entanto, Tyrion enviou Bronn para tomar o controle da fortaleza, e manteve então Tommen sob sua custódia ali, aos cuidados do mercenário. Cersei respondeu a essa afronta capturando uma prostituta que acreditava ser a amante do duende, que ele tinha tentado manter em segredo, para chantageá-lo com ela e tirá-lo do seu caminho, prometendo que ela seria morta se algo acontecesse a Tommen ou Joffrey. Tyrion, diante disso, prometeu feri-la por aquilo, em algum momento e de alguma forma, prometendo também que o que quer que acontecesse à sua rameira aconteceria também a Tommen, e Cersei não pôde deixar de relembrar a profecia do Valonqar, o que fez com que um arrepio frio descesse por sua espinha. Cersei então removeu Sir Boros Blount da Guarda Real, por falhar em proteger Tommen dos mercenários do Anão, e pôs em seu lugar Sir Osmond Kittleblack, um de seus homens, que seria leal diretamente a si. Durante a Batalha da Água Negra, Cersei se refugiou na fortaleza de Maegor, dentro do Salão da Rainha, onde deu seu asilo e proteção a diversas senhoras da corte enquanto seus maridos e filhos iam combater Stannis, como era esperado de uma rainha. Conforme a batalha avançou, Cersei se embebedou mais e mais em vinho e começou a revelar mais e mais a Sansa, sua protegida e cativa. Em dado momento, ela revelou que Sir Ilyn Payne ali se encontrava não para protegê-las como ela dissera antes, mas tão somente como um último recurso. Se a cidade caísse, ele tinha ordens para matar a ambas, pois Cersei não admitiria que Stannis Baratheon a julgasse. Quando a batalha parecia correr mal, Cersei ordenou que seu filho fosse trazido de volta desde as muralhas até a fortaleza, para ficar em segurança, o que rendeu um protesto indignado por parte de Lancel, que fora até a rainha, já ferido, dizer que ver seu rei batendo em retirada arruinara o moral dos homens, e que ele precisava insistir que Joffrey voltasse à frente de batalha. Cersei nem quis ouvir falar no assunto, e quando Lancel insistiu mais uma vez, ela lhe deu uma pancada no ferimento em seu ombro, incapacitando-o por um momento, e então deixou sua presença para se assegurar de que Joff se encontrava a salvo. A rainha já se encontrava então bêbada e pronta para morrer, mas em uma virada surpreendente, as forças de seu pai, aliadas aos Tyrell, chegaram em surpresa e atacaram Stannis pelo flanco, fazendo bater em retirada e salvando Porto Real. O dia estava ganho e Cersei viveria para governar por mais um dia. E como uma espécie de presente adicional após o fim da batalha, Cersei descobriu que Tyrion havia sido ferido e entrar em estado de coma, de modo que ela teve a mão livre com o pai, que liderara o ataque Lannister e pôde manipular a narrativa dos últimos meses para colocá-lo contra o irmão e, consequentemente, limar seu poder no governo. Tudo parecia correr de acordo com suas vontades. Com a vitória alcançada e o trono firmemente em mãos Lannister, Cersei passou a se concentrar em uma nova missão, o planejamento do casamento de Joffrey com Margaery Tyrell, a viúva de Renly, o preço que os Tyrell havia cobrado em troca de sua aliança com os Lannister. Enquanto isso, Tywin assumia firmemente sua posição como mão do rei e seu lugar no pequeno conselho, deixando claro que ele deteria todo o poder na corte pelo tempo vindouro e, mais ainda, que Cersei já não era mais bem-vinda no conselho. Para piorar a situação da rainha regente, Lord Tywin decidiu que Cersei ainda se encontrava jovem o suficiente para voltar a se casar e a reproduzir, para assegurar ainda mais a linhagem dos leões. Cersei ficou horrorizada diante de tal perspectiva, rememorando como tentara com afinco impedir o casamento de Jaime tantos anos antes justamente para tê-lo ao seu lado. Sendo assim, a ideia de estar ela mesma casada novamente quando Jaime retornasse à capital era terrível demais para suportar, e Cersei protestou veementemente, afirmando que não desejava voltar a se casar com quem quer que fosse, mas seu pai não lhe deu ouvidos e começou imediatamente a considerar nomes adequados, sem que Cersei pudesse fazer mais nada do que se lamentar, pois ninguém ignorava ou desafiava a vontade de Lord Tywin.
Nomes considerados potencialmente adequados para maridos incluíam Theon Greyjoy, seu pai Balon, Oberyn Martell, os gêmeos Redwyne, Quentyn Martell e Willas Tyrell, nenhum dos quais despertava o menor desejo em Cersei. No entanto, embora Lord Mace parecesse inicialmente receptivo à ideia de casar seu herdeiro a Cersei, através da intervenção de sua temível mãe Olenna, ele mudou rapidamente de ideia e a proposta de Lord Tywin foi rejeitada. Cersei tinha planos de conservar Sansa sob seu poder, por ter sido a rainha quem a havia posto sob custódia, mas seu pai frustrou seus planos aí também, fazendo com que ela se casasse às pressas com Tyrion, antes que os Tyrell pudessem se apoderar dela e, por consequência, da herança ao norte. Durante o festim do casamento do irmão anão com a menina nortenha, Cersei participou do baile, dançando com os lords Paxter Redwyne e Mathis Rowan, para além de com seu pai, e flertou com seu instrumento dentro da guarda real, Sor Osmond. Tempos depois, em conselho, chegou à corte a notícia sobre a morte de Robb Stark e de sua mãe nas Gêmeas, notícia essa que muito excitou Joffrey, ao ponto da temeridade. Isso fez com que o garoto ofendesse e confrontasse Lord Tywin, antes que Cersei pudesse calá-lo. Depois que Joffrey foi levado da sala do conselho, Tywin inquiriu a Cersei a respeito de onde e como o garoto teria angariado aquele comportamento insolente. Cersei e os outros presentes sabiam, em seus íntimos, que a culpa por aquilo fora sua, pela sua criação deficiente do menino, mas Cersei ainda assim tentou colocar a culpa no falecido Robert, sem conseguir convencer a ninguém presente ali. Quando o dia do festim do casamento de Joffrey finalmente chegou, Cersei se encontrava bastante satisfeita com seus arranjos para a boda, embora não apreciasse de toda a intromissão dos Tyrell no mais alto círculo do poder que resultaria daquele feito. Os votos foram trocados e a comemoração se deu dentro da sala do trono, onde 1000 convidados puderam testemunhar o primeiro banquete de Joffrey e Margaery como novo casal real. Tudo corria bem, até que em determinado ponto, depois de uma humilhação pública de Tyrion perpetrada por Joff, ele deu um gole em seu enorme cálice cravejado de joias, presente de seu novo sogro, e então começou a comer um pedaço de torta de pombo que estava sendo servida, sem jamais chegar a conseguir engolir. De uma hora para outra, Joff começou a apertar e a arranhar a própria garganta, com o rosto tornando-se roxo e com uma expressão de confusão, dor e medo estampada em seus belos olhos verdes, olhos que Cersei havia lhe dado. A rainha, confusa e apavorada, correu em direção ao precioso filho para tentar ajudá-lo, mas não importando o que fizesse, Joffrey parecia apenas definhar mais e mais, o rosto roxo assumindo um tom negro e os olhos esbugalhados de horror, e a garganta em carne viva pela ação de suas próprias unhas, enquanto ele tentava respirar qualquer ar, como se algum espírito maligno o sufocasse com suas mãos mortas e frias, sem que a rainha pudesse fazer nada quanto a isso. Cersei foi inundada pelo pânico e implorou que alguém salvasse a vida de seu filho, mas nenhum dos homens ali presentes foi capaz de fazer mais do que ela mesma, e lentamente, muito lentamente, ela sentiu a vida de seu primogênito abandonando seu corpo em seus braços. Seu filho, seu amado filho, seu pequeno Joffrey, a quem ela havia dado à luz em sangue e dor, estava morto. Ele fora envenenado. Não, aquilo não era possível. Devia ser apenas um pesadelo, um sonho terrível. Não, Joffrey estava morto. O grito de lamento e pesar de Cersei inundou toda a sala do trono, que havia mergulhado no mais absoluto e sepulcral silêncio, e então, lentamente, ela levantou seus olhos marejados e encontrou os do anão, o maldito anão, parado ali perto, com o cálice de vinho em suas mãos. Fora ele. Como poderia restar alguma dúvida? Tinha de ser. Seu Valonqar dera cabo da vida de seu filho, e ela seria a próxima. Cersei ordenou que os homens da guarda real cumprissem imediatamente seu dever, e quando as espadas brancas, confusas, perguntaram a ela o que ela queria dizer, ela disse que deveriam prender Tyrion, pois ele fora o assassino de seu rei. Com isso, Tyrion foi levado sob custódia para responder pela morte do rei, e Cersei podia apenas ficar ali, se lamentando, chorando dolorosamente pelo assassinato de seu primeiro filho. Algum tempo depois, quando o corpo de Joffrey se encontrava sendo velado no grande septo de Baelor, Cersei estava ao lado da plataforma que sustentava o cadáver de seu amado filho, quando percebeu de repente que não estava mais sozinha. Jaime havia retornado à corte. Ele escapara de Correrio com a ajuda de uma rústica donzela de Tarth, de acordo com seu relato, após jurar devolver as filhas a Lady Catelyn, e viera à capital depois de uma longa e extenuante viagem.
Cersei ficou horrorizada ao constatar que Jaime havia perdido sua mão da espada, e ao perguntar se havia sido feito da Stark, ele disse que o culpado era um mercenário de Qoor, e que ele se vingaria do homem em um momento oportuno. Jaime se encontrava então tão inflamado pela gêmea que ambos acabaram fazendo sexo ali mesmo, rente ao cadáver do filho secreto que compartilhavam. E então, Cersei implorou a Jaime que desse cabo da vida de Tyrion, pelo que ele fizera a Joffrey, mas Jaime não se convenceu de que Tyrion fizesse mal ao filho deles, o que enfureceu Cersei, ao se lembrar de como o tolo Jaime sempre havia demonstrado amor pelo irmão anão que ela desprezava. Jaime então sugeriu à irmã que estava cansado de esconder do mundo o amor que sentia por ela, e que eles deveriam fazer como os Targaryen de outrora e anunciar ao reino sua relação incestuosa. Mas Cersei nem quis ouvir falar nisso, pois caso seu segredo viesse à tona, eles perderiam tudo, e Tommen, agora o novo rei, perderia sua coroa. Depois que o luto diminuiu um pouco, Cersei se pôs a trabalhar, procurando e recrutando testemunhas que depusessem contra o anão traiçoeiro em seu julgamento por regicídio, e a rainha descobriu que não tinha nenhuma dificuldade em encontrar tais pessoas, pois apesar de seus feitos como a defesa da cidade durante a Água Negra, Tyrion era odiado e temido por muitos na capital, o que era excelente para os planos da rainha. Ela foi até mesmo capaz de recrutar a ex-amante do anão, a prostituta Shae, que vinha agindo por acaso como uma das servas de quarto da esposa de Tyrion, Sansa, que fugira da cidade logo após a morte de Joff, caso contrário também iria a julgamento como cúmplice do doente. O julgamento ia muito bem para Cersei, e Tyrion parecia condenado à execução ou à muralha, mas no último dia do feito, o anão explodiu e exigiu o julgamento pelo combate, o que na realidade agradou a Cersei, pois tornaria o quase certo em algo certo. Acontece que a rainha já tinha antecipado que Tyrion poderia enveredar por aquele caminho, e ficou radiante em anunciar a todos no tribunal que a coroa elegera Sir Gregor Clegane, a montanha que cavalga, como campeão de sua causa, após o que a rainha não pôde evitar um sorriso de triunfo. Sir Gregor era provavelmente o cavaleiro mais temível e aterrador em todos os reinos, e tinha se colocado a serviço da rainha poucos dias antes do fim do julgamento. A rainha não conseguia imaginar quem seria tolo ou louco o bastante para arriscar a vida contra Gregor em nome do anão, e por isso Tyrion estava praticamente morto. Só que, para o desconcerto de Cersei, alguém decidiu arriscar. E não era uma pessoa qualquer, mas sim nada menos do que um dos juízes que presidiam o caso, a Víbora Vermelha de Dorne, Príncipe Oberyn Martell. Cersei ficou desconfiada pelo ímpeto do príncipe em defender o anão, mas então se lembrou de que Gregor fora o responsável pessoal por assassinar a irmã de Oberyn e seu pequeno filho, e então tudo ficou claro em sua mente. A luta parecia correr mal, mas em um determinado momento de pura sorte para a rainha, Gregor foi capaz de agarrar Oberyn e esmagar seu crânio, matando-o e vencendo o duelo judiciário, ainda que tivesse também sido mortalmente ferido. Aquilo já era o suficiente para Cersei. Tyrion seria executado e Joff seria vingado. No entanto, algo impensável e absolutamente frustrante ocorreu na noite que precedia o dia da execução de Tyrion. Cersei foi acordada por Sor Loras, o jovem membro da Guarda Real, que a conduziu até o quarto do pai na Torre da Mão, e lá, Cersei descobriu Lord Tywin morto, alvejado por dardos de besta, ao lado do cadáver de Shae, a rameira do anão, que fora estrangulada. Segundo o que lhe contaram, Tyrion havia de alguma forma escapado das Celas Negras, onde ficara confinado esperando a execução, e conseguira se esgueirar sorrateiramente até ali para matar o pai antes de desaparecer da capital na calada da noite. Aquilo era enlouquecedor. Cersei estava certa de que seus problemas iriam finalmente ter um fim, seu Valonqar morreria e a profecia seria esmigalhada, mas novamente ela corria perigo mortal, tal como seu pequeno filho real, e agora ela não contaria mais com a força e com a proteção de seu pai, pois o grande Lord Tywin fora ao encontro do estranho. A rainha se pôs imediatamente a ladrar ordens, mandando que as irmãs silenciosas fossem imediatamente trazidas, embora as tivessem informado de que elas já haviam sido chamadas, e ordenou também que o corpo do pai fosse preparado com todo o esplendor, e que os sinos deveriam tocar durante dias para anunciar sua morte, pois ali jazia o maior homem que um dia já vivera nos Sete Reinos. Ela também ordenou que Jaime fosse chamado de imediato e confidenciou seu profundo medo ao gêmeo, de que Tyrion não pararia por ali e que deveria ainda estar nas paredes, apenas esperando por uma oportunidade de atacar novamente.
Jaime permanecia cético quanto a isso, mas iria se debruçar sobre o assunto, vasculhando os passadiços secretos pessoalmente, dentro das paredes, para se certificar de que ninguém se escondia por ali. Mesmo assim, a paranoia e a desconfiança de Cersei apenas aumentaram com aqueles acontecimentos, e isso a fez se tornar ainda mais propensa a ataques histéricos e a julgamentos sumários e pouco ponderados. Mesmo assim, havia um reino para governar, que agora mais do que nunca demandaria uma mão forte e decidida, e Cersei tinha total certeza de que ela ocuparia aquela posição, e que de agora em diante, não seria Tywin a quem os homens temeriam, mas sim a ela mesma. Ela voltou a atuar como regente, em nome do pequeno Tommen, que naturalmente era completamente obediente à sua mãe. Adicionalmente, já que Jaime era uma espada branca e Tyrion um criminoso condenado e foragido, Cersei foi aclamada como a Senhora de Rochedo Casterly por seu tio, Sir Kevan, que passara a administrar o Ocidente na ausência de Tywin. Tendo previamente ordenado aos Kettle Black que se desfizessem discretamente do corpo de Shae, para que ninguém soubesse que Lord Tywin vinha usufruindo da companhia de uma rameira comum, Cersei comandou então que os homens da Guarda Real dessem cabo das vidas dos 2 guardas que vinham cuidando da cela do anão, por o terem deixado escapar enquanto dormiam. Depois que o grandioso funeral organizado por Cersei para seu pai seguiu seu curso, como um velório no Grande Septo, uma honra normalmente reservada apenas aos reis, e uma grande escolta fúnebre que partiu desde o Portão do Leão em direção ao ocidente, para que o Grande Lorde fosse sepultado no Salão dos Heróis do Rochedo, Cersei continuou seu diligente trabalho para livrar a corte e os mais altos círculos do poder de todas as influências perniciosas do anão, ordenando a Sir Osney que assassinasse sorrateiramente o Alto Septão, um homem que fora posto no cargo pelo anão e que ainda devia ser leal a ele de alguma forma. E como recompensa por seu serviço prestado ao reino, Cersei se deitou com ele, algo que ela sabia que o cavaleiro há muito desejava. Com a partida de Tyrion para algum lugar que Cersei ainda desconhecia, com a rainha oferecendo uma vultosa recompensa e um grau de senhoria ao homem que capturasse o repugnante anão e trouxesse sua cabeça de volta, e com a morte do pai, Cersei se decidiu por usar a deixa da modesta cerimônia de casamento de Tommen com a viúva Margaery, algo em que os Tyrell haviam insistido apesar de o luto da rainha pelo primogênito ainda estar fresco, como um pretexto para se livrar do odiado símbolo de suas preocupações. A Torre da Mão, onde Tyrion e o pai haviam vivido recentemente. Ela ordenou que Halain, o sábio mestre dos piromantes reais, posicionasse diversos frascos e invólucros de fogo vivo por toda a extensão da torre, e após a cerimônia do casamento, como que para dar as boas-vindas ao ano 300, um novo ano e um novo século, a Torre da Mão foi explodida em uma violenta e gigantesca bola de fogo verde, para o deleite e o assombro dos presentes da cerimônia, que a tudo observavam. Cersei em particular se sentiu deleitada com aquilo. Havia algo de belo nas chamas, algo que a trazia paz, uma sensação de poder e grandeza que a fazia sentir paz por fim. Ela apreciou intensamente ver a torre queimando e ruindo, como se uns quantos ratos que ainda pudessem estar ali dentro fossem assados com ela. Cersei sabia que Jaime desaprovava aquele ímpeto destrutivo, e que seu gêmeo vinha se preocupando com esse estado emocional e até psicológico, mas aquilo era pura tolice de sua parte. A rainha se encontrava bem agora. Ela havia sido purificada pelas chamas vingadoras. O anúncio de Cersei de que ela concederia um grau de nobreza ao homem que lhe trouxesse a cabeça de seu traiçoeiro irmão acabou gerando um efeito colateral indesejado. Diversos anões inocentes foram falsamente acusados de serem Tyrion e morreram no processo, com suas cabeças vindo parar em Porto Real de todos os cantos dos 7 reinos e de mais além. Cersei não ficou feliz com esse resultado, mas se absteve de punir os idiotas responsáveis pelos enganos, o que seria seu impulso natural, temendo que, caso fizesse isso, os próximos possíveis captores do anão ficassem receosos de cometer um erro e o deixassem escapar por entre seus dedos. Todas essas medidas, no entanto, incomodaram muito Jaime, que disse a Cersei que havia mais e mais como a Aerys a cada dia que passava, e que o episódio da Torre da Mão fora algo que o remetera demais ao último rei dragão para seu conforto. Isso fez com que os gêmeos discutissem e alienou Jaime de Cersei, fazendo com que ele partisse da corte para quebrar o cerco a correr rio e para pôr as terras fluviais assoladas pela guerra em ordem mais uma vez. Cersei não se incomodou com isso, no entanto, que Jaime fosse adiante. Verdade seja dita, já há muito que o irmão a vinha irritando, contrariando e contestando, e o poder agora era todo de Cersei. Ela não o dividiria nem deixaria que ninguém lhe dissesse como deveria usá-lo.
Com Tywin falecido e Jaime agora distante, Cersei se sentiu livre para remoldar a corte real e o pequeno conselho em especial à sua imagem e semelhança. Ela substituiu diversos homens do conselho por bajuladores e senhores leais apenas a ela, que faziam todas as suas vontades, cumpriam todos os seus desígnios e diziam apenas as coisas que ela queria ouvir. Ela também tratou de desfazer diversos arranjos prévios de seu pai e de ignorar solenemente os conselhos de Sor Kevan, pois não tinha a menor intenção de permitir que palpitassem sobre suas decisões enquanto rainha regente. No entanto, as noites de Cersei se tornaram um tormento. Ela passou a ser acometida por diversos pesadelos com Tyrion voltando para matá-la, com a morte do pai e com o Trono de Ferro ganhando vida e consumindo-a, e a profecia do Valonqar nunca voltou tanto à sua memória quanto naquele momento. Ao mesmo tempo, para afogar esses terrores noturnos e para conseguir suportar as pressões do poder, Cersei passou a abusar mais do que nunca do vinho, o que inclusive a fez ganhar peso, embora a rainha se recusasse a reconhecer isso e culpasse o óbvio ganho de massa, pelo contrário, em um suposto encolhimento de suas vestes, culpando tal fato em suas serviçais incompetentes. Naturalmente, para além de suspeitar que Tyrion se encontrava ainda por perto e que poderia aparecer novamente a qualquer momento, Cersei também nutria profundas suspeitas de seus aliados Tyrell, uma casa tão poderosa quanto a sua própria, com enormes ambições. Ao mesmo tempo, Cersei sabia que ainda precisava deles, em especial por serem os maiores responsáveis por aprovisionar a cidade e, principalmente, a corte, com alimentos, mesmo em tempos de guerra, pois as lutas não haviam tocado a luxuriante prosperidade de Jardim de Cima. Cersei suspeitava que os Tyrell, especialmente nas figuras da rainha Marjorie e de sua detestável avó Olenna, planejavam tomar o poder real dos Lannister, e ela só permitiria que isso acontecesse por cima de seu cadáver. Suas suspeitas apenas pioraram quando Qyburn, o mestre sem corrente que salvara o braço de Jaime após a perda de sua mão e caíra nas boas graças de Cersei, ao ponto de ser escolhido como o novo mestre dos sussurros da corte após o desaparecimento de Varys, encontrou por sob um penico na cela do carcereiro responsável por vistoriar as celas negras uma moeda de ouro dos tempos do Reino da Campina, da dinastia Gardener, o mesmo tipo de moeda que os Tyrell ainda utilizavam de vez em quando, fazendo com que a rainha tivesse certeza de que a libertação de Tyrion e a morte de seu pai faziam parte de uma mesma conspiração de seu irmão traidor com os Tyrell para derrubarem os Lannister e implantarem um novo regime. Por tudo o que Cersei sabia, o anão bem poderia estar em Jardim de Cima naquele exato momento. Quando um enviado do Banco de Ferro de Bravos chegou à corte para inquirir Cersei sobre os débitos da coroa para com a instituição, a rainha lhe disse que se encontravam em guerra naquele momento, e que por isso ela tinha se decidido por postergar os pagamentos devidos ao banco. Ela disse também que o Banco de Ferro deveria esperar respeitosamente por aquilo que lhe era devido, antes de enxotar o homem de sua presença ainda protestando. Cersei também se decidiu por não pagar aquilo que era devido a outros credores grandes, como os próprios Tyrell e a Fé dos Sete, causando uma verdadeira crise financeira e institucional nos reinos, e usou os fundos que deveriam honrar tais dívidas na construção de uma nova frota de guerra real, já que a antiga fora tomada por Stannis, e ela o fez porque simplesmente não confiava nos Redwyne, que eram próximos demais dos Tyrell para seu gosto. Para capitanear tal frota, ela elegeu Aurain Waters, o bastardo de Deriva Marca, um filho ilegítimo da casa Velaryon que não era realmente digno de confiança, e cuja qualificação quase única perante a rainha era o fato de lhe lembrar de Rhaegar na aparência. Cersei também garantiu ao homem um lugar no pequeno conselho, como o novo mestre dos navios. Depois de lidar com esses detalhes de governo, Cersei foi tratar diretamente com o novo Alto Septão, um velho religioso fanático imposto por sobre os mais devotos por um grupo fanático conhecido como Os Pardais, e que por conta disso era chamado pelo Rapaz-Lua, o bobo da corte da Fortaleza Vermelha, de Alto Pardal, nome que Cersei logo adotou também. Ela o inquiriu sobre a recusa da fé em abençoar o novo rei Tommen, algo em que Cersei não acreditava verdadeiramente, mas sabia ter poder aos olhos do povo ignorante, e o Homem Santo respondeu que a hora ainda não estava madura para isso, mas Cersei sabia que o motivo real era a dívida da coroa para com a fé, que ainda se encontrava pendente. No entanto, o religioso ofereceu uma resolução alternativa de forma implícita, se queixando das leis de Maegor e Jaehaerys, que haviam privado a fé de seus protetores militares e das balanças da justiça respectivamente, e a sugestão ali era bem clara. Ele oferecia a Cersei a chance de ter a dívida da fé perdoada e de receber a bênção de Tommen se repelisse tais leis, permitindo mais uma vez que a fé conduzisse julgamentos eclesiásticos e que as ordens militares dos pobres irmãos e dos filhos do guerreiro ressurgissem.
Cersei ponderou por um momento, mas apenas por um momento, pois a resposta para aquela questão estava clara em sua mente. Por que não simplesmente aceitar a proposta? A coroa se veria livre de seu problema financeiro com a fé, suas contas seriam grandemente aliviadas, Tommen receberia sua bênção para reinar e a rainha poderia voltar sua atenção aos assuntos realmente importantes, como a guerra e a manutenção do poder longe das mãos de seus inimigos ocultos. Cersei então se comprometeu a derrubar as leis dos velhos reis dragão, e o Alto Pardal abençoou aquela decisão, prometendo que grandes coisas viriam daquele dia em diante para a fé sagrada. Quando a rainha retornou ao castelo e relatou a novidade a Pycelle, que seria o responsável pessoal por preparar as ordens, ele balbuciou algo sobre história velha, morta e há muito passada, mas Cersei nem sequer lhe deu ouvidos e se concentrou em saborear seu próprio gênio. Outra medida de Cersei com vistas a resolver os problemas antigos foi enviar Sir Balon Swan, da Guarda Real, até Dorne, para levar consigo a cabeça de Gregor Clegane como uma proposta de paz aos dorneses vinda da coroa, e ao mesmo tempo o incumbiu de trazer Myrcella de volta para a corte, alegadamente para uma rápida visita. Cersei também enviou através dele um convite para que Trystane Martell fosse à corte junto de Myrcella, para conhecer o pequeno rei, mas tudo isso era apenas mais um de seus ardis. Cersei não pretendia que Myrcella nem Trystane retornassem a Dorne. A rainha queria a filha de volta ao lar, e não confiava nos dorneses, por isso tinha armado uma emboscada no meio do caminho para Trystane, na qual ele seria morto e Tyrion seria incriminado, para garantir que Dorne não apoiasse o anão. Enquanto isso, Cersei continuava a usar os serviços de Qyburn cada vez mais e mais, não apenas como um mero espião, mas também como seu curandeiro pessoal e como torturador, quando necessário, deixando que ele usasse seus desafetos como cobaias para seus terríveis experimentos, no andar mais baixo das masmorras da fortaleza. Uma vez que uma das vítimas de Cersei chegava a descer, nunca mais voltava a subir. Ao mesmo tempo, a rainha se tornou próxima a Tina Merryweather, a folgosa esposa miriana de Lord Orthon, da Campina, pois esta lhe informou de que uma de suas servas vinha espionando suas ações para Margaery. Como resultado, a serva foi entregue para Qyburn e Tina se tornou companheira de cama e confidente da rainha. Quando as notícias sobre os ataques às Ilhas Escudo, a última linha defensiva do Mander, pelos Homens de Ferro chegaram à corte, Cersei relutou em enviar ajuda aos Homens da Campina contra a ameaça, especialmente por estar ela mesma ainda em guerra, mas secretamente também porque se sentia deleitada com os problemas dos Tyrell. Adicionalmente, ela não ousava permitir que a frota Redwyne, que seria de crucial importância no combate aos Nascidos no Ferro, zarpasse de Pedra do Dragão até que a fortaleza estivesse conquistada, o que despertou a fúria e o desespero de Margaery. O irmão dela, Loras, diante desse cenário, ofereceu-se para partir em pessoa e resolver o cerco o mais rápido possível, para libertar a frota de guerra, e Cersei, deleitada com a perspectiva de que o jovem tolo viesse a morrer em combate, lhe permitiu arriscar a vida. De fato, pouco tempo depois, Aurane Waters a informou de que o galante cavaleiro fora muito ferido no assalto às muralhas, e que se encontrava moribundo. Tempos depois, Cersei manipulou o casal Stokeworth, Falais e Sir Balman Bridge, para auxiliá-la a lidar com os aliados de Tyrion que ainda se encontravam em campo, em especial o mercenário Bronn, de quem Cersei jamais gostara, e que se encontrava casado à irmã desmiolada de Falais, Lollys, fazendo assim uma aposta modesta, arriscando as vidas de duas cobaias e só tendo a ganhar e nada a perder. No entanto, tudo deu errado quando Falais retornou para relatar que Balman fora morto por Bronn em combate, e que o homem moribundo revelara sobre o envolvimento da rainha no feito. Cersei ficou furiosa com a mulher, lhe dizendo que ela lhe pedira para soprar uma vela pelo reino e que ela, ao contrário, criara um grande incêndio, mas ela logo mudou sua postura, embebedando Falais com Hipocrás, e dando-a a Qyburn, para que a história jamais se espalhasse. Nos dias seguintes, sentindo-se novamente bem e ponderando que conseguira dar cabo de todos os seus problemas e inimigos, Cersei apareceu na corte usando uma bela coroa branca com esmeraldas resplandecentes, se sentindo mais rainha do que nunca, e que nada nem ninguém poderia ameaçar seu regime. Para tirar o último grande obstáculo de seu caminho ao poder total, Cersei secretamente planejou incriminar Margaery como adúltera e traidora, pois ainda precisava de Lord Mace, mas não tinha nenhuma necessidade de sua irritante filha, e queria manter Tommen distante de sua influência.
Tendo seduzido Sor Osney, ela o fez ir até o Alto Pardal para confessar que havia se deitado com Margaery e 2 de suas 3 primas mais jovens, prometendo a ele que sua pena seria o envio para a muralha e que ele teria 100 homens sob seu comando e mais uma missão, a de assassinar o novo senhor comandante da patrulha, Jon Snow, o bastardo de seu velho inimigo Ned Stark. Depois disso, Cersei prometeu que Osney seria perdoado, desligado da patrulha e trazido de volta à corte, e que ele teria um grau de senhoria à sua espera. Ela acabou por convencer o homem, e pouco tempo depois, Cersei descobriu que Margaery fora presa pela fé militante e levada ao Grande Septo, onde era mantida numa cela dentro de uma das 7 torres do complexo, aguardando por seu julgamento da fé. Cersei se deliciou com a notícia, mas precisando parecer consternado com o aprisionamento de Margaery para ganhar a confiança da menina e garantir que ela fosse condenada, ela a visitou no cárcere, onde Margaery não se deixou enganar e ordenou que a rainha abandonasse sua presença. Cersei, fingindo uma dignidade ofendida, saiu de lá e foi diretamente ao Alto Pardal para pedir pela custódia de Sor Osney, o confessor, lhe dizendo que o colocaria sob a custódia do trono e que ele seria entregue à fé para julgamento a seu devido tempo. Como resposta a isso, o Alto Pardal lhe disse que a verdade prevaleceria, para todos, e foi nesse momento que Cersei soube que algo estava bastante errado. O Alto Pardal se negou a permitir que ela levasse Osney, Margaery ou quem quer que fosse, e ao invés disso, lhe conduziu até a sala subterrânea onde Sor Osney pendia, preso pelos braços, e onde tinha sido diligentemente chicoteado até que a verdade sobre suas acusações viesse à tona. Então, o religioso comunicou a Cersei que ela também ali permaneceria, para aguardar julgamento por diversos crimes, dentre os quais adultério, alta traição e regicídio, por ter ordenado o assassinato do Alto Septão anterior, conforme Osney confessara. Aquilo não podia estar acontecendo. Ela era uma Lannister, uma leoa do rochedo. Como podiam tratá-la como uma criminosa qualquer? Que audácia! Ela iria escapar dali, retornar à fortaleza e enviar os outros Kettle Black com a guarda da cidade, para massacrar o Pardal e suas crias. Mas por mais que Cersei tentasse correr, ela foi eventualmente interceptada por um grupo de septãs, velhas mas mais fortes do que pareciam, que a dominaram e a carregaram, ainda protestando, para uma das celas de torre, para começar o cumprimento de seu tempo de cativeiro, enquanto esperava pelo julgamento da fé.